E hoje eu queria compartilhar com você, porque nós estamos empolgados com Cristo. Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso. E nós vamos começar uma nova série, como já bem disse o pastor Fernando, sobre em seus passos, o que faria Jesus. Você sabe que você não está aqui só para ser evangélico, você não está aqui só para ser crente, você está aqui para ser igual a Jesus. Deus quer nos transformar para que nós sejamos semelhantes a Jesus. E essa série vai ser nas quartas-feiras, mas hoje eu quero dar o start nela. Eu quero falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a maior manifestação do caráter de Cristo em nós, tá bom? Então eu vou falar sobre o fruto do Espírito manifestando Cristo em nós. Se você trouxe a sua Bíblia, abra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, Gálatas capítulo 5, verso 16. Aqui Paulo faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Você não trouxe Bíblia? Está aí na tela. Gálatas 5, verso 16. Vocês estão comigo aí? Diga amém. Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, que está aqui em nós, que só vai sair de nós quando a gente morrer e temos um corpo glorificado. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, dessa natureza pecaminosa que ainda está em nós, elas são manifestas, que é a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Já viu isso aí dentro de você ou não? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. E eu vos advirto, como antes vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E Paulo agora começa a falar o contraste. Ele começa a falar sobre a manifestação do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei no sentido que não há limite. Os que pertencem a Cristo, quantos aqui pertencem a Cristo? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Curve sua fronte, feche os olhos. Espírito Santo, o Senhor que já nos levou a glorificar Jesus através das nossas vozes, que o Senhor agora abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós compreendamos a sua boa e a sua perfeita vontade. Faça isso em nós, por nós, sobre nós, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus, pode se assentar, aleluia. Então nós vamos falar sobre essa manifestação do Espírito em nós. Mas antes de falar do fruto do Espírito, que é essa manifestação de Cristo em nós, quantos estão comigo ainda? Dá um glória a Deus. Hoje vocês vão ouvir muito isso aqui, vocês estão meio calados, vocês estão meio quietos, e vocês sabem que aqui é água viva, amém? Aleluia. Antes de falar sobre o fruto do Espírito, eu quero falar sobre Jesus. Jesus, em João capítulo 16, verso 7, Jesus ele está partindo, ele está indo embora, e ele disse assim em João 16, 7, são das suas últimas palavras: mas eu vos afirmo que é para o bem de vocês, discípulos, que eu vou. Ele vai morrer, ressuscitar, porque se eu não for,
o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus, Jesus foi glorificado, Ele está à direita do Pai, e Ele cumpriu a promessa que Ele disse, que Ele enviará outro, o Consolador, e Ele enviou o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo. E alguns perguntam: pastor, qual que é a vantagem de Jesus ter ido e ter enviado o Espírito Santo? Porque a vantagem é que Jesus estava ali num corpo limitado, mas quando Ele vai, agora Ele manda o Espírito, e agora a vida de Jesus Ele manda pelo Espírito Santo, e nós podemos viver a vida que Jesus viveu através do Espírito que habita em nós. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Então agora nós podemos, como disse o autor daquele livro que eu recomendei para vocês, o Manso e Humilde, Danny Orton, ele disse o seguinte, que o Espírito Santo hoje, ele reflete as batidas do coração de Jesus hoje. E quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você. E hoje você tem um Espírito, e o nosso desafio hoje é viver no Espírito, andar no Espírito, ser cheio do Espírito. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Então o Espírito Santo é a continuação da vida de Jesus. O Espírito Santo está aqui para que nós possamos ser como Jesus. Aleluia. E esses dias eu estava estudando sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito, o selo do Espírito, a regeneração do Espírito, os dons do Espírito, o fruto do Espírito. E veio na minha mente fazer uma analogia entre o Espírito Santo e o sol. E o sol. Então, essa analogia é muito simples, porque entrar em comunhão com o Espírito é como se expor ao sol. Porque você sabe que muitas enfermidades que nós temos decorrentes da falta de sol. Muita saúde que nós experimentamos às vezes é por causa do sol. O nosso organismo, ele somente metaboliza a vitamina D em contato com o sol. Você sabe que falta de vitamina D adoece. Por isso, quando você fizer um exame de sangue, pede para o seu médico: eu quero saber como anda a minha vitamina D. Porque quando você está em contato com o sol, isso afeta você ter uma quantidade correta de vitamina C. E isso vai trazer para você o quê? Saúde. Porque sem a vitamina D, as outras vitaminas têm dificuldade de processarem. Porque a falta de vitamina D, ela adoece nós. A gente, quando nós não estamos debaixo de luz, nós somos afetados por essa falta de vitamina. Porque o sol nos afeta, o sol nos transforma. Você conhece pessoas que andam no sol e pessoas que não andam no sol. Eu posso ver daqui alguns que não andam no sol. Porque pessoas que andam no sol, elas são mais alegres. Pessoas que andam no sol são mais entusiasmadas, não é? Porque tem pessoas que só vivem na sombra. Tem pessoas que não tomam sol. Mas deixa eu falar, não adianta você tomar comprimido de vitamina D e não tomar sol, porque essa vitamina não é processada. Então, muitas pessoas, e se você analisar, muitas pessoas têm doenças aí físicas e afeta o humor, a alegria, o ânimo, porque não estão expostas ao sol. Existem estudos que mostram que pessoas que vivem em regiões que tem pouco sol, elas são mais deprimidas. São pessoas que mais tristes. Porque a exposição do sol não afeta só o nosso organismo, mas afeta também a nossa alma. Você pode perceber que tem países aí no hemisfério
no hemisfério norte, que países que nevam muito e tem pouco sol durante o ano, são pessoas que têm muito dinheiro, mas são pessoas tristes. Eu mesmo uma vez estava pregando em Nova York, lá neva muito, pastor lá de uma igreja falou que estava deprimido porque só via neve. Aqui nós brasileiros, graças a Deus, nós temos muito sol. E se você é nordestino ainda, aí é sol o ano inteiro. Já percebeu que o povo do Nordeste é mais alegre do que o povo do Sul? Mas por quê? Por causa do sol. Então muitas vezes as potencialidades humanas na sua plenitude, por não estarem sobre o sol, elas são menores. Então muitas pessoas, fazendo essa analogia entre o sol e o Espírito Santo, muitas pessoas vivem na sombra. E andar no Espírito, usando essa metáfora, é andar no sol, é se expor ao sol, é se expor essa quantidade. Então, pessoas que andam só na sombra, que antigamente nós andávamos na sombra, mas o Espírito Santo veio e nos levou para o sol, e hoje nós andamos no sol, porque quem anda na sombra, ele pratica as obras da carne, que Paulo vai chamar de idolatria, feitiçaria, imoralidade sexual, patifaria, inimizades, discussão, contenda, vícios, coisas ruins, é pessoas que andam na sombra. Mas hoje, o convite para você, o desafio, é para que você se exponha ao sol do Espírito Santo. Porque quando você se expõe ao sol do Espírito Santo, a sua vida vem para a luz, a sua vida muda. Você se arrepende dos seus pecados, estava lá na sombra e agora você vem para a luz. Então o convite para você hoje é andar debaixo do sol. Quantos esses dias estavam numa sombra e foram tomar um pouquinho de sol? Aqui na igreja mesmo de manhã é assim, às 7 horas da manhã, 8, do lado esquerdo é sombra, mas se você chega, vai para o lado direito é sol, e muda muito. As coisas mudam muito, porque quando você está debaixo do sol, o que manifesta em você não são as obras da carne, mas o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5, verso 22, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Essas manifestações são as manifestações do Espírito Santo em nós, que manifesta quem? O caráter de Cristo. E nessa manhã eu estava pensando, porque são 9 qualificações do Espírito Santo, e eu estava pensando em resumir isso, e resumir em 3 pontos essas 9 qualificações, para que a gente seja mais sucinto na palavra de Deus. E eu queria compartilhar com você, resumir em 3 dimensões o fruto do Espírito. 3 dimensões da nossa vida, que esse fruto do Espírito se manifesta. Quantos estão comigo aí? Dê um glória a Deus. Para você se movimentar, para ter calor na sua vida, para o frio ir embora. Aleluia. Então, a primeira dimensão é que o fruto do Espírito produz em nós um estado de alma apaziguada e exuberante. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Diga comigo, amor, alegria e paz. Diga mais forte, amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz. Agora, na tradução da Bíblia, a Mensagem, traduzida por Eugene Peterson, ele traduz assim: o que acontece quando vivemos na comunhão no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem num pomar, afeição pelos outros e uma vida cheia de exuberância. Então, Eugene Peterson, na Bíblia, a tradução da Bíblia, a Mensagem, ele diz que uma das manifestações do Espírito é uma vida exuberante. E eu fui pesquisar o que significa uma vida exuberante. Uma vida exuberante é uma vida de abundância, é uma vida de excesso,
É uma vida que existe grande quantidade. Isso me lembrou quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem manifesta a alegria, a paz, o amor, ele tem uma vida exuberante. Você olha para a pessoa, ele não tem essa carinha feia que você está aí não. Uma pessoa que tem o fruto do Espírito é uma pessoa assim que você chega, ela tem uma alegria, que onde todos estão baqueados, amanhã, segunda-feira, onde todo mundo vai trabalhar, triste, cabisbaixa, você está lá e diz: esse dia que o Senhor criou, eu vou me alegrar nesse dia, porque o Senhor fez a segunda-feira é de Deus, eu vou me alegrar, eu vou acordar cedo, e antes de eu colocar o pé no chão, eu vou dizer: glorificado seja o Senhor, e eu vou ter um bom dia hoje, um dia feliz. Mas alguns de vocês aí, com a segunda-feira, cabeça baixa, passa na roleta do trem, nem cumprimenta o cobrador. É gente assim, que o Espírito Santo precisa tirar da sombra e expor ao sol, porque quando você se põe ao sol do Espírito Santo, você tem amor, afeição pelos outros, paz, alegria. É isso que o Espírito Santo faz. Às vezes você está aqui na frente e você vê pessoas que manifestam o fruto do Espírito. Você já vê alegria, você vê que a pessoa dá um amém, você vê a pessoa sorrindo. Mas tem uns de vocês que olha feio para cá, é carne, é inimizade, está na sombra ainda. Mas hoje o Espírito Santo quer encher você, meu irmão. Aleluia, aleluia. Então, Eugênio Petro vai traduzir que o amor, a alegria e a paz é exuberância, uma vida bonita, uma vida bela, uma vida que as pessoas querem estar perto de você, porque quando você chega, você encoraja, você anima, você motiva. As pessoas falam: não, eu quero ficar perto dessa pessoa. Agora é um mau sinal se as pessoas não querem ficar perto de você. Pode ser que você esteja praticando as obras da carne, é dissensão, é briga, é problema, porque você está na sombra. Mas hoje o convite para você é o quê? Vir para o sol, se expor ao sol, que é o Espírito Santo. Agora é interessante que uma vida que manifesta o fruto do Espírito em nós, a alegria e a paz, além de ser uma vida exuberante, é uma vida apaziguada, porque tem paz. Tem paz. Pessoas que têm paz, presta atenção, são pessoas apaziguadas. Pessoas que têm paz são pessoas que se aceitam como elas são. São pessoas que não se depreciam. São pessoas que se gostam. São pessoas que não se depreciam. Que tem pessoas que elas falam mal delas mesmas. Tem pessoas que não gostam delas mesmas. Agora, se você não gostar de você, quem vai gostar? Então tem pessoas que aprenderam na vida a se autodesvalorizar, a se autodiminuir. O sol nasceu para todos, menos para mim. Então essas pessoas, elas foram tratadas assim, elas se descrevem assim, elas foram manipuladas por outros assim, elas viveram assim e são mal resolvidas na sua alma. Não tem paz. Essas pessoas que não têm paz, que não estão apaziguadas na alma, são pessoas competitivas, tudo para ela é uma competição. São pessoas hostis com as outras, são pessoas que se vivem para se comparar com as outras. Porque mais para ele e menos para mim? Porque o bife foi maior para o meu irmão e menos para mim? Por que o raio caiu na minha cabeça e não caiu na cabeça do outro? São pessoas assim que não têm paz. Quando eu era jovem, tinha uma música na Jovem Guarda que dizia assim: o sol nasceu para todos, mas não nasceu para mim. Esse é o tipo de pessoas que não tem paz. Essas pessoas, eles vivem na sombra, porque eles ainda não andam no Espírito e não vivem no Espírito. Então eles andam na sombra, porque não tem paz, não tem alegria, não tem amor. Elas não estão bem consigo mesmas. Elas não estão bem com o Criador.
elas não estão bem com o mundo, elas não estão bem com a vida, elas são irritadiças, elas vivem cutucando os outros, elas vivem infernizando os outros, elas murmuram, elas são infelizes, elas infelicitam os outros, e elas vivem no inferno, e quer colocar sua vida no inferno também. Fala para o seu vizinho, não é com você que o pastor está falando não, né? Sai coisa ruim. São pessoas que murmuram, são pessoas que não agradecem pela vida, pela existência, pela criação. Ah, pastor, mas eu não tenho tudo que eu quero. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho tudo que eu quero, mas vou dizer para você alto e bom som: eu não preciso de nada para ser feliz. Eu vou repetir: eu não tenho tudo que eu quero, mas eu não preciso de nada para ser feliz. Às vezes eu vou aí no shopping, porque eu moro perto do shopping, eu faço a minha caminhada, eu passo naquelas vitrines e falo assim: eu não preciso de nada. Pastor, mas às vezes você não compra as coisas? Compro. Mas às vezes eu vou lá e diz: eu não preciso de nada para mim ser feliz, porque eu tenho Jesus. Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha paz, Jesus é que me aquece. Porque é o Espírito Santo que faz essa diferença em nós, irmãos. O Espírito Santo, quando Ele está em você, Ele está em mim, Ele nos aquece. O Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos transforma, o Espírito Santo nos toca, o Espírito Santo determina quem eu sou. E quem eu sou? Eu ouço a voz dEle. Você é um filho amado, Silvio Galho. Você é um filho amado. Você é um filho amado, e eu digo aleluia. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu não preciso de nada. Eu preciso é ouvir todo dia essa voz, e eu ouço: você é meu filho amado. É essa voz que você tem que ouvir, é a voz que Jesus ouviu, é a voz que você deve ouvir. Agora, isso o Espírito Santo faz. Agora, nós vivemos num mundo caído, que está cheio de espírito de porco por aí. E esses espíritos de porco, eles querem roubar a minha paz, eles querem roubar a minha alegria, eles querem instalar ódio no meu coração, eles querem derrubar a minha estabilidade serena. Há muitos espíritos de porco por aí, e eles estão aí. Eles entram no nosso WhatsApp, eles nos insultam, eles entram no nosso Instagram e falam mal de nós, eles nos mandam e-mail nos falando, nos caluniando. Mas são quem? Os espíritos de porco. Os espíritos de porco. Eles estão aí para fazer isso. Agora, quando a gente vive no Espírito, presta atenção, quando você vive no Espírito, ninguém tira a sua paz. Quando você vive no Espírito, então, quando você vive no fruto do Espírito, você sabe que é amado de Deus, e nenhum olhar de julgamento, nenhuma condenação, nenhuma crítica, nada vai diminuir você, porque você fala: você pode achar o que você quiser, mas o que é importante é o que Deus pensa quem eu sou, e eu sou um filho amado. Então o Espírito Santo, ele produz essa paz, esse apaziguamento, essa serenidade de alma. Ele produz em nós gente boa, gente tranquila, gente serena, gente leve, gente que manifesta o amor, a alegria e a paz. O fruto do Espírito, ele não faz nós apenas bons evangélicos, bons crentes. O fruto do Espírito nos faz seres humanos. O Espírito Santo nos faz seres humanizados, somos mais humanos. É isso que o Espírito Santo produz em nós. Ele produz essa alma tranquila, essa alma de alegria, essa alma contente, essa alma de paz. Eu sou feliz porque a graça de Deus, ela é comigo, ela não é em vão. Então eu sou feliz, eu tenho paz com meu Deus, eu estou em paz com Deus, eu não estou em luta com Deus. Não há uma demanda entre eu e Deus, porque Jesus já pagou o preço. Eu estou em paz com a minha consciência. Eu vou dormir, não sei você, mas eu vou dormir, logo eu pego no sono. Também? Eu vou dormir, logo eu pego no sono.
E hoje a minha mulher eu estava até perdendo a hora, ela me chamou. Graças a Deus. Eu levei um susto, eu pensei que era um anjo. Porque quem tem paz é o fruto do Espírito, paz, amor, alegria. E quando você tem isso, o que acontece? O Espírito Santo vem habitar em você, você vive sem medos. Vive sem medos. Então veja bem, você vive sem medo, você não tem medo de assombração. Você não tem medo de mula, você não tem medo de mula sem cabeça, saci pererê. Você não tem medo de faz barulho na sua casa, correntes. Você não tem medo. Você não tem medo de macumba. Você não tem medo de trabalho, você não tem medo de mendiga, você não tem medo de inveja, você não tem medo de olho grande, você não tem medo do chefe, você não tem medo que o dólar subiu muito, você não tem medo que a bolsa caiu, você não tem medo dos empregos, você não tem medo desse governo, você não tem medo do desgoverno, você não tem medo de bala perdida, você não tem medo de sequestro relâmpago, e vou falar, você não tem medo nem da sua mulher. Pula essa parte. Eu gosto que vocês participam. Então tira o medo de mulher, os outros eu não tenho medo de nada. Aleluia. Porque à medida que você anda no Espírito, você sabe que a boa mão de Deus está com você. Aí você se torna gente boa. Você faz amizade com a menina do supermercado, você faz amizade com as pessoas que você trabalha, você faz amizade ali com seus vizinhos, que é gente boa. Agora tem vizinho que não quer falar com você. O chefe às vezes não pode ver você. Tem gente que não gosta de ficar perto de você, porque você ainda não está manifestando o fruto do Espírito. Porque quem está no Espírito, ele não compete com ninguém. Ele não está competindo com ninguém. Ele está numa boa. Ele está tranquilo. Ele está com a alma apaziguada. A célula cresceu, amém. A célula não cresceu, amém. Está tranquilo, está em paz. Gente que manifesta o fruto do Espírito: amor, alegria e paz. Ele sai da sombra. Agora está exposto ao sol. Eu queria que você essa semana, em algum momento, você saísse da sombra e se expusesse ao sol. Você vai ver a diferença que é. Eu estou falando metaforicamente, mas serve também para o mundo literal. Você toma sol, sai de manhã, fala, vou tomar o sol do Espírito Santo. A segunda coisa que eu vou falar de 3, que o Espírito Santo produz, além de o Espírito Santo produzir uma alma apaziguada, uma alma exuberante, o fruto do Espírito também, ele produz virtudes de caráter e transforma o nosso temperamento. Gálatas capítulo 5, verso 22, Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é benignidade, bondade, fidelidade. O Espírito Santo produz virtudes de caráter, não só um estado de alma. O Espírito Santo produz virtudes de bondade, de benignidade. Eu sei que é uma discussão teológica aí, a diferença entre bondade e benignidade, mas você pode procurar nos dicionários, ninguém consegue deixar claro isso. Então, a bondade e a benignidade parecem ser a mesma coisa. Mas eu não quero caminhar por aí, por essa discussão. Eu quero falar sobre a bondade, que é um atributo do caráter de Deus. Deus não é mau. Deus não é malvado. Deus não é mal intencionado. Deus não maquina o mal. Deus não quer destruir ninguém. Deus é bom. Levanta a sua mão e diga assim: Deus é bom. A vontade de Deus é boa, é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Então, Deus tem um caráter bom. Deus é gente boa. Deus é um ser bom. Aleluia, graças a Deus. Deus é íntegro, Deus é puro, Deus é confiável. Tem a ver com o caráter dele. E esse caráter de Deus que é bom e do seu coração só emana coisas boas, pelo Espírito Santo afeta nós. Pelo Espírito Santo, essa bondade de Deus, ela vem na nossa interioridade. Quantos podem dizer um glória a Deus por aí? Então, quando você vê uma pessoa gente boa, é que é gente cheia do Espírito Santo.
É gente do bem, gente inofensiva, gente confiável, gente fiel, gente que manifesta o fruto do Espírito. É gente que não vai trair você, é gente que não vai mentir para você, é gente que não vai roubar você, é gente que não vai fazer mal contra você. Gente assim, deixa eu falar para você, você pode dar até a senha da sua conta bancária. Gente assim, você pode ser sócio. É gente boa de Deus, gente que você pode deixar a guarda dos seus filhos. Gente boa. E são gente boa pelo Espírito Santo. Não é porque elas estudaram nas melhores escolas. Não é melhor porque elas não são melhores porque elas são PhD em alguma universidade. Não são gente boa porque elas tiveram uma boa educação escolar. Não, são pessoas que são gente boas e eram gente ruim. Elas estavam na sombra, mas quando elas vieram para a luz, o Espírito Santo transformou a vida delas e elas viraram gente boa. Aleluia, aleluia. Gente boa. É gostoso ou não estar do lado de gente boa? Gente confiável, gente que não te trai, gente que não mente para você, gente que não te lesa, gente que não te rouba. É verdade ou não é? Gente que você pode deixar seus filhos, gente que você pode ter uma sociedade, gente que você pode confiar as coisas. Gente boa, gente que o Espírito Santo produz. É o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo, ele transforma o nosso caráter. Tem uns de vocês aqui que era gente ruim. Tem gente aqui que quando estava na sombra, era gente ruim, sangue ruim. Eu estive agora ali na região de Araçatuba e Dracena, ali, quanta gente boa tem em nossas igrejas. E Anatoly estava comigo, o pastor Sobogo Anatoly, ele falou: pastor Silvio Gali, quanta gente boa. Eu falei: Deus nos livra do sangue ruim. Se você é sangue ruim, você vai embora dessa igreja, porque nessa igreja só tem sangue bom, gente boa que foram transformadas pelo Espírito. O sangue ruim, procura outra igreja, vai ser some daqui. Gente ruim, gente que quer lesar, gente que quer mentir, gente que quer prejudicar, gente que quer falar mal dos outros, gente que manda no WhatsApp escondido, anônimo, gente que cria um fake news no Instagram, gente má, gente maligna, gente luciferiana. Mas aqui não, porque gente que é ruim não fica aqui não. Aqui só fica gente boa, porque aprende o seguinte: Labão atrai Jacó, enganador atrai enganador, mas Isabel atrai Maria. Gente boa atrai gente boa, gente ruim atrai gente ruim. Por isso que aqui a gente só quer gente boa. Gente boa é transformada pelo Espírito Santo. Às vezes você era ruim, você era malvado, talvez você era um mentiroso, talvez você era um irado, andava dando tiro por aí. Talvez você no trânsito gritava com as pessoas, falava palavrão, passava um motoqueiro. Eu falei para o Senhor: me dê amor pelos motoqueiros. 2, falei: Senhor, eu quero amar os motoqueiros, porque o que eu já fui chutado no meu retrovisor por motoqueiro, e a última me deu um prejuízo de R$800. Aí eu falei: Senhor, eu quero ver o motoqueiro com os olhos benignos. É difícil, não é fácil não. Desculpe você que é motoqueiro, porque para vocês não tem leis de trânsito, vocês passam em sinal, vocês não respeitam faixa, vocês criam um caminho onde não tem caminho. Anda na calçada, anda na contramão. Desculpe estar falando isso para vocês, porque ninguém tem coragem de falar, porque vocês andam em bando. Aqui eu posso falar. Se você bater no motoqueiro, você pode ter certeza, depois de 2 minutos parece uns 20 para ali, é contra você. É isso aí. É um homem de Deus, é um motoqueiro diferenciado. E eu falei: Senhor, passou um motoqueiro, me deu uma buzinada. Eu falei: Senhor, eu quero ser que nem Jesus. O que Jesus fazia no meu lugar com o motoqueiro? Porque a vontade que eu tenho é de descer do carro, essa é a vontade que eu tenho. A minha vontade carnal, humana, tem uma natureza pecaminosa aqui ainda. Aí passou um motoqueiro, o Espírito Santo falou comigo: Silvio Gali,
Você está aí sentado no seu carro, tranquilo, sossegado. Esses meninos, coitado, a maioria deles sai aí para ganhar R$1, R$2 em cada entrega. Eles têm que fazer trocentas entregas por dia e tal, senão eles não conseguem ganhar o pão. Então, seu Gali, tenha mais paciência com eles. Ore por eles. Eu falei, eu quero ser que nem Jesus. O Espírito Santo faz isso, ele faz de nós gente boa. O Espírito Santo, ele tira a malvadeza do nosso coração. O Espírito Santo tira essa impiedade, essa carne. Por isso que não pode andar na carne. Por isso que às vezes você tem que falar, estou na carne ou estou no Espírito? Estou na sombra ou estou no sol? Você precisa avaliar isso. Isso no seu casamento também. Porque às vezes lá na sua relação você está na sombra. E o Espírito Santo quer que você vá para o sol. Eu percebo na minha casa quando eu vou para a sombra. Dá uma tensionada. Mas aí, como eu sou manso e humilde de coração, eu já vou para o sol. Para o Senhor. Porque o Espírito Santo, deixa eu falar para você, ele transforma caráter, mas ele transforma também temperamentos. Se você tem um temperamento ainda parecido com o meu, a sua luta é maior ainda. Porque tem gente que tem um temperamento que ajuda, mas tem gente que tem um temperamento mais difícil. E aí você precisa, o Espírito Santo, ele precisa, mas eu preciso mais. Que o Espírito Santo transforma. Porque tem gente que vive botando culpa no temperamento. Eu fiquei muito nervoso porque eu sou sanguíneo. Eu fui muito cruel porque eu sou colérico. Eu sou muito para baixo porque eu sou melancólico. Eu sou muito devagar porque eu sou fleumático. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo transforma tudo isso aí. Você pode ser um sanguíneo tranquilo. Você pode ser um colérico amável. Você pode ser um fleumático mais rápido. Você pode ser um melancólico mais alegre. O Espírito Santo faz isso. Alguém aqui já foi transformado em alguma área? Diga aí um glória a Deus aí. Transforma. Porque Deus não abre mão de formar Cristo em você. Esse é o maior projeto de Deus para a sua vida aqui nessa terra. Deus quer que você tenha uma boa carreira, uma boa casa, um bom carro, um convênio médico, que você vive num bom bairro. Essas coisas Deus dá porque venha junto, venha a rebote. Mas o projeto maior de Deus é formar Cristo em você. É ver alguma área transformada na sua vida. Eu quero me parecer com Jesus. Alguém quer se parecer com Jesus? Eu quero que vocês vejam a minha face crística. Porque se vocês verem a face do Silvio Gali, filho da dona Iraci, você vai ter problema. Eu mesmo quando vou jogar bola, às vezes o filho da dona Iraci quer se manifestar. E aí fica difícil. Mas eu falo, Senhor, eu quero ser manso e humilde. Eu quero me parecer com Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo produz, resumindo em 3 coisas. A primeira é que ele produz em nós uma alma apaziguada, paz, amor, alegria. Segunda coisa que o Espírito Santo produz em nós, virtudes de caráter, virtudes que você não tinha, mas que ele coloca em você. E por último, a terceira coisa que o Espírito Santo produz sensibilidade nos relacionamentos. Gálatas capítulo 5, verso 23, Paulo o apóstolo vai dizer assim: o fruto do Espírito é fidelidade, mansidão, domínio próprio. Na outra tradução diz sensibilidades relacionais como amabilidade, mansidão, domínio próprio e temperança. Então essas palavras, elas me levam, apontam na direção de ser uma pessoa terna, uma pessoa cheia de ternura, uma pessoa de afeição, uma pessoa delicada, uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas, uma pessoa que tem habilidade de tocar na vida humana como quem toca no que é sagrado. Por isso que na Bíblia a mensagem, Gálatas 5:23, foi traduzida assim: um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. É ver a criação de Deus e as pessoas como tem algo sagrado.
é relacionar com as pessoas como se as pessoas, elas têm algo de sagrado da parte de Deus, que elas são a imagem, a semelhança de Deus, ainda que essa imagem e semelhança foi ofuscada pelo pecado, mas existe algo sagrado nas pessoas. É você olhar para sua mulher, tem sagrado na minha mulher. É você olhar para o seu marido, tem algo de sagrado no seu marido. E a gente, quando olha para Jesus, a gente vê esse fruto do Espírito, Jesus se relacionando com as pessoas. Então Jesus, ele não grita nas praças. Jesus não esmaga a cana quebrada. Jesus não apaga o pavio que fomega. Jesus tem elegância delicada de cuidar das pessoas feridas e machucadas. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele diz: olha, eu sou manso e humilde. Tomem sobre vocês o meu jugo, eu sou manso, eu sou humilde. Por isso que Jesus atraía as pessoas. Ele era manso, ele era humilde, ele era delicado, ele era terno, ele era dócil. Então Jesus, com essas palavras, que eu sou manso e humilde, ele está dizendo assim: não tenham medo de mim. Eu sei entrar na sua vida. Eu sei entrar nos seus quartos escuros. Eu sei entrar nos lugares secretos. Eu sei que você precisa dar uma mexida aí na sua vida, mas eu vou fazer isso aí com delicadeza, com ternura, com tranquilidade. Jesus não é que nem o diabo que entra e se aposta das pessoas e faz com que as pessoas ficam possuídas e ficam assim totalmente destruídas. Não, Jesus ele é delicado. Ele, quando quer mudar na sua vida, ele vem com delicadeza. Foi quando o meu caso com o motoqueiro, a minha relação com os motoqueiros mudou essa semana. Jesus mexeu comigo. Vê um motoqueiro agora, Senhor. Você vê o que se o Espírito Santo fez isso na minha vida, ele pode fazer na sua também. Talvez o seu problema não seja com o motoqueiro, mas seja outro. Porque Jesus nos chama para ser como ele, manso e humilde. E quais são as características de uma pessoa mansa? Pessoas mansas têm a capacidade de dar um passo para trás para permitir que outras pessoas existam. Pessoas mansas não se impõem. Pessoas mansas não são brutas. Pessoas mansas conseguem ouvir opiniões diferentes. Pessoas mansas sabem conviver com outras vontades. Pessoas mansas acolhem outros temperamentos. Pessoas mansas acolhem outro tipo de gente. Pessoas mansas não atropelam, não ocupam todo o espaço, são brandas. Pessoas mansas têm um domínio próprio. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Então, pessoas mansas são assim. Eu quero ser manso e humilde como Jesus. Alguém aqui também quer? Pastor, mas meu temperamento não me ajuda, nem o meu. Nem o meu. Mas o Espírito Santo, ele pode fazer isso, e ele quer fazer isso. Agora, uma outra característica do fruto do Espírito, além da mansidão, é domínio próprio nessas relações com as outras pessoas. Eu sei que quando a gente pensa em domínio próprio e temperança, você já logo pensa na dieta que você não fez. Comi demais ontem no arraiá. Não comi 5 pedaços de pizza ontem. Não, e isso faz parte do domínio, da falta de domínio próprio. Tem pessoas. Não, esses dias eu estava lendo uma reportagem, desculpe entrar na área culinária. Por que o italiano é magro e o americano é gordo? Porque eu gosto de ler essas coisas, que eu quero ser magro. Eu me esforço. Por que o italiano é magro e o americano é gordo? Porque se você for nos Estados Unidos, você fica assustado. Você fica assustado. Você vai lá no Walmart fazer compra. Quando você vê a turma saindo, você fala: rapaz. E aí a moça, uma nutricionista, explicando que o americano come demais. Não é que ele come bem, ele come muito. E o italiano, eu sou neto de italiano, come pouco, mas come bem. Aí eu falei: eu sou neto de italiano, eu preciso ser magro. Agora em casa, eu não estou comendo em prato grande mais, eu estou comendo um prato de sobremesa. Sério? É uma dica para você que está com excesso do peso. Não repito nenhuma não. Boa pergunta. Não repito não. A minha mulher está aqui, um pratinho pequeno de sobremesa, o que cabe ali eu ponho, passou dali eu não como.
Eu acho que para alguns de vocês já valeu a pena ter vindo aqui hoje. Então, eu estou ali. Aleluia. Quantos aqui acham que precisam de emagrecer? E os outros? E os outros? Você acha que não precisa, Ademir? Ah, levantou a mão. Aleluia. Aleluia. Agora, domínio próprio, presta atenção, isso só foi um quebra-gelo. Não é só dieta. Domínio próprio tem a ver também com a sua língua. Não é só parar de comer, é parar de falar também. Porque tem gente que fala muito, tem gente que não para de falar, candinho. E você fica falando, que horas que eu vou entrar para falar? Que hora? Vai ter um ponto, vai ter uma vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula. Tem gente que é locutor de rádio. Deixa eu falar. Agora, domínio próprio, se você é essas pessoas que falam demais, lembre-se, Deus te deu 2 ouvidos e uma só boca. Faz sentido. Agora, domínio próprio também fala de ponderar naquilo que fala. Domínio próprio fala de não agir sem refletir nas coisas. Porque tem gente que vai falando e nem sabe o que está falando. Não tem filtro. Domínio próprio é você controlar os seus ímpetos. Domínio próprio é você controlar seus impulsos. Domínio próprio é você controlar os seus instintos. E deixa eu apelar um pouquinho. Domínio próprio é controlar a sua carnalidade e a sua animalidade. Dentro de você tem um monstro, que é a natureza caída. E esse monstro que está aqui dentro de mim, dentro de você, que só vai sair o dia que a gente morrer e ter um corpo glorificado, ele tem esses instintos, ele tem esses desejos, ele tem esses impulsos. E o domínio próprio é necessário por quê? Porque com domínio próprio você coloca esses impulsos, esses desejos, esses instintos na rédea. Não, aqui eu tenho controle. Aqui eu tenho controle. Por quê? Gente que não coloca um freio na sua bestialidade é gente que vai ter problema. Quantas pessoas tiveram prejuízos por causa dos seus instintos, da sua ira, da sua cólera, da sua raiva? Quantas pessoas perderam familiares? Quantas pessoas perderam emprego? Quantas pessoas perderam amizades por causa do falta de domínio? É o Espírito Santo. Por isso você tem todo dia falar: Espírito Santo, Senhor, hoje eu vou pegar esse trânsito aqui. Se não for o Senhor, eu vou ter problema. O Espírito Santo que põe a gente no controle. O Espírito Santo é Ele que impede que nós venhamos praticar as obras da carne. Por quê? Tem pessoas que, por falta de controle do Espírito Santo, elas são cultas intelectualmente, mas são analfabetas emocionalmente. As obras da carne é para pessoas analfabetas emocionais. Eu estava falando para pastores, algumas semanas atrás, eu vi uma cena no noticiário, um senhor, porque bateram no carro dele. Ele foi lá, pegou um revólver e foi lá, tirou no outro carro. Não sei se alguém viu isso. Foi para cadeia, porque amassaram o carro dele. O que é isso? Está na sombra, não está debaixo da luz. Porque uma hora ou outra vai acontecer uma eventualidade na nossa vida. Mas nós não podemos, como filhos de Deus que andamos no Espírito Santo, ser pessoas analfabetas emocionalmente. Nós, pelo contrário, nós temos que ter palavras de doçura. Porque pessoas que são analfabetas emocionalmente não sabem ser dóceis, não sabem dar um beijo. São pessoas que não sabem dizer obrigado. Pessoas analfabetas emocionalmente não sabem elogiar, às vezes,
um filho que conseguiu uma conquista dentro de casa. Pessoas analfabetas emocionalmente não têm uma palavra de ânimo para a família. Às vezes o marido perde o emprego, chega em casa cabisbaixo, ou um problema lá no emprego. Você fala, não, a hora que ele mais precisa de mim é agora, eu preciso trazer uma palavra de encorajamento. Então pessoas assim analfabetas emocionalmente, que praticam as obras da carne, são pessoas infelizes, são pessoas que tem um buraco dentro delas, são pessoas que vivem na sombra. Mas nós não. Nós somos chamados para andar debaixo do sol, que é o Espírito Santo. E eu sei que você fica pensando que ser cheio do Espírito Santo, às vezes, é para pessoas extraordinárias. Às vezes, a gente acha que pessoa cheia do Espírito Santo é para pregar aqui na frente, é para lotar estádios, é para pregar num ginásio. Não. O fruto do Espírito tem a ver com o seu dia a dia. O fruto do Espírito Santo tem a ver com ali como você se relaciona com os seus filhos, com a sua mulher, com seus subordinados, com seus superiores. Então, o Espírito Santo é para isso. Esse fruto se manifesta para que a nossa casa seja um pedacinho do céu. A gente entra lá na sua casa e vê, puxa vida, aqui não é a Nova Jerusalém, mas parece. O fruto do Espírito Santo, presta atenção que eu vou te falar, não é para coisas grandiosas somente. Tem a ver com como você toma o seu café da manhã com o seu cônjuge. O fruto do Espírito tem a ver com a conversa que você tem no carro. O fruto do Espírito tem a ver com as suas relações íntimas de afeto. O fruto do Espírito tem a ver com o nosso dia a dia. É as manifestações do Espírito Santo no nosso dia a dia. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus de Nazaré. Eu estava falando com os pastores agora, antes de começar o culto. A igreja de Corinto, não sei se você sabe, quem nasce em Corinto podia ser os coríntios ou os corintianos. É Bíblia. Eu estou falando um pouco agora, né? Mas a igreja de Corinto, dos corintianos, Paulo diz que eles eram muito abençoados, porque eles tinham todos os dons espirituais. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Olha que maravilha. Só que eles não tinham o fruto do Espírito. Eles viviam brigando. Um dizia que era Paulo, outro dizia que era Pedro, outro que dizia que era do outro dizia que era Jesus. Na hora da ceia, eles não tinham domínio próprio. Uns comiam, outros não comiam. Eles tinham pessoas lá que estavam tendo, o rapaz estava namorando com a madrasta. Então você veja bem, era uma igreja que tinha os dons, mas não tinha o fruto. Deixa eu falar para você, os dons são importantes, os dons são os meios, mas o fruto, ele é o fim, ele é mais importante. Se fosse para optar aqui entre uma igreja que tivesse os dons do Espírito e o fruto do Espírito, eu optaria pelo fruto. Ah, pastor, você não quer os dons? Eu quero, mas se eu tivesse que escolher. Os dons são os importantes, mas o fruto, ele é essencial. Tem pessoas que têm dons do Espírito, mas não sabem se relacionar, não sabem conversar, não tem afeto, não sabe, não tem uma alma apaziguada, não tem um coração amoroso, nunca está satisfeito com nada, vive um relacionamento difícil. Tem gente que nas igrejas que usa os dons para curar as pessoas e chega em casa e entra em guerra com a mulher. Aleluia. Então deixa eu falar para você, e eu estou concluindo agora. O fruto do Espírito você não produz, porque o fruto de quem é? É do Espírito. Não é você agora. Amanhã, pastor, deixa comigo, vou amar os motoqueiros, amanhã vou comer menos, amanhã... Não, você não produz, não é coisa sua. Você não tem capacidade com isso. Você não tem capacidade para isso. O fruto de quem é, irmãos? Do Espírito. Agora, você tem um Espírito, e o Espírito vai produzir isso em você. Amém? Nós não produzimos o fruto do Espírito, mas nós podemos, olha para cá agora, cultivá-lo. Por exemplo, eu não posso produzir manga, mas eu posso cultivar o pé de manga.
Eu não posso produzir uva, mas eu posso botar uma terra, adubar, podar, para que ela produza mais uvas. Então não saia daqui neurótico agora, deixa comigo. Não, é o Espírito. Mas qual é a nossa parte? Cultivar, expor ao sol, regar, podar. Então essa é a nossa parte. E o meu desafio para você hoje é para que você se encha do Espírito Santo, e para que o Espírito Santo, através do seu cultivo, da sua exposição a Ele, né, de você podar as coisas que precisam ser podadas, aí produza muito fruto. Aí o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio, ele suja naturalmente na sua vida. Não vai sair daqui neurótico não, hein? Preciso produzir o fruto do fruto, eu vou produzir o fruto. Porque tem crente que é neurótico, tem crente que é louco. Eu vou produzir o fruto do Espírito, eu vou amar os motoqueiros. Não faça isso. Passar um motoqueiro, Espírito Santo, eu não produzo isso em amor, essa afeição por motoqueiro. Eu tenho vontade de socar eles. Mas Espírito Santo, faça eu amar essas pessoas. Espírito Santo, aquele vizinho barulhento que põe o som na maior altura, faça eu ter um amor por esse vizinho barulhento. Senhor, aquele cunhado folgado que deita no meu sofá domingo à tarde, que o Senhor possa me dar paciência por ele. Espírito Santo, lá o trem, Senhor, quando eles pisam na minha unha encravada, eu tenho vontade. Senhor, me dê mansidão, porque eu quero ser que nem Jesus. Hoje o convite para você, meu irmão, é você perceber quando você está na sombra. Porque é importante você perceber: estou na sombra, a coisa vai pegar. Mas aí você ter o discernimento que está na sombra e ir para o sol. Porque quando você vai para o sol, o fruto vai ser produzido. E toda vez que você produz o fruto, você se parece mais com Jesus de Nazaré.